Eu acredito que essa minha breve intervenção parte desse livro que o Zeno Veloso me presenteou, que eu queria fazer surpresa, mas ele pegou, já leu o livro, já quase entregou minha surpresa, em que ele diz assim, na dedicatória ali: ao caríssimo José Fernando Simão, doutor no assunto, precisamos lutar para que a Leopoldina ocupe o lugar que merece na história do Brasil. A partir dessa dedicatória do Zeno, eu resolvi fazer uma comparação de direito civil brasileiro e direito civil português, porque a origem é comum e talvez os rumos sejam comuns. Talvez nós tenhamos saído do passado comum, que são as ordenações, e estamos caminhando para um futuro comum. Eu fiz um artigo grande sobre o tema, de mais de 50 páginas, que ainda não publiquei, e aqui é um pequeno corte dessa leitura histórica comparativa, já que o Congresso é internacional. A primeira nota que eu faço aos senhores é que eu, em tese, trabalharei, se der tempo, esses 5 temas. Se eu corto, eu trabalho um pouco menos. Vamos começar pelo primeiro tema, que é a ordem de vocação hereditária. Brasil e Portugal tiveram a mesma lei, as ordenações filipinas, de 1603 a 1867 em Portugal, 1917 no Brasil. E a ordem de vocação hereditária das ordenações era essa que está aí no quadro: descendentes, ascendentes, colaterais até 10º grau. Pasmem os senhores, só depois do 10º grau é que o cônjuge era chamado a suceder. Como eu brinco sempre, eu chegava em Adão e Eva e não chegava no cônjuge, porque 10º grau é parente pra cacete. O Mário Delgado disse: não seja injusto com as ordenações, vou agora defender o Mário. Eu discordo de 95% do que ele fala, mas a 5% eu concordo. O cônjuge já era meeiro, porque afinal o regime de bens das ordenações era uma comunhão universal chamada Carta de Ametade. Se o cônjuge é meeiro, não havia razão para que ele fosse herdeiro. E tem razão, Mário, ele era realmente comunheiro pelo regime de Carta de Ametade. Depois, nós temos no Código Civil Português atual, e eu não vou fazer o esforço histórico todo, que seria muito longo, a seguinte ordem de vocação hereditária. Só uma nota para quem estuda direito comparado. O Código Civil Português, doutora Rosa, se estiver por aí, eu faço realmente as minhas homenagens, afinal, começamos nossos contatos, incluindo o professor Guilherme de Oliveira, em 2015, e mantemos até hoje, e eu não saio de Lisboa e de Coimbra, vamos estar de novo lá agora, dia 14, né, de novembro, se Deus quiser. O Código Civil Português sofre uma importante reforma em 77, não se esqueçam que Portugal passa por uma reforma política em razão da Revolução dos Cravos, nova Constituição, e em 77 o Código Civil sofre uma grande reforma, igualdade entre homens e mulheres, e a vocação hereditária portuguesa hoje, ela é muito curiosa. O Código Civil Português diz cônjuge descendentes, cônjuge ascendentes, irmãos e seus descendentes, outros colaterais até 4º grau e o Estado. Reparem que no direito civil português, o cônjuge ocupa a primeira classe, o cônjuge ocupa a segunda classe, ao lado dos descendentes e ao lado dos ascendentes. Essa opção gerou muita crítica da doutrina. O professor Oliveira Ascensão, por exemplo, na sua obra Sucessões, não se conforma em colocar o cônjuge na primeira classe. Porque a professora Isabel Hironaca, quando escreveu sua tese de titularidade, ela disse: vamos estudar o direito das sucessões à luz de uma presunção de afetividade. E o afeto primeiro desce e depois sobe. Primeiro descendentes e depois ascendentes. E, portanto, colocar o cônjuge ao lado dos descendentes parece que é uma agressão a uma vocação hereditária presumida de afetos que nós nutrimos pelos nossos parentes. Mas o Código Português fez isso. Ele elevou o cônjuge à primeira e à segunda classe. O Código Civil Brasileiro, como os senhores sabem, manteve as classes nos seus devidos lugares. Primeiro, descendente, em concorrência com o cônjuge em alguns regimes de bens, que não é tema da minha intervenção, eu não vou explorar o inciso 1º de 1929. Depois, o Código Civil Brasileiro trouxe o ascendente, em concorrência com o cônjuge, eu já pus companheiro, por força da equiparação do Supremo da Repercussão Geral de 809, então agora cônjuge ou companheiro estão equiparados para esse fim, e também concordo com o professor Luiz Paulo, para fins de ser necessário. Hoje há um quase consenso do IBDFAN, retirando a posição do professor Mário Delgado, isolado, mas consciente. E do presidente, olha, o Mário Delgado está bem ladeado, porque o presidente, o professor Rodrigo da Cunha Pereira, também acho que não é. São dois heróis da resistência. Já tem até banda com esse nome. No terceiro lugar, o cônjuge ou companheiro, e no quarto, o colateral até 4º grau. Repare que o direito brasileiro foi mais técnico no meu sentido do português, que não deixou dúvida. O cônjuge está em terceiro lugar da vocação hereditária. Ele concorre. Concorrer quer dizer,
ele sobe degraus, mas o lugar dele, o locus naturalis, é a terceira classe sucessória. Portugal, como eu lhes mostrei, ao contrário, ele ocupou a primeira e a segunda classe com uma certa tecnia, conforme aponta José de Oliveira Ascensão. O interessante agora é voltar um pouquinho e perguntar quando é que o cônjuge é necessário. Que exatamente, Luiz Paulo, a questão de 1830, que é o que eu vou entrar agora. É curioso porque as ordenações filipinas exigiam que para o cônjuge ser herdeiro, para que ele fosse chamado a suceder, o cônjuge deveria viver em casa teuda e manteuda, que é uma expressão que é muito consagrada no Nordeste, pelas obras de Jorge Amado, e literalmente significava que o casamento existia de fato, porque a mulher era tida sexualmente, o casal mantinha relações, portanto não era uma amizade, era uma relação física, carnal, e era mantida financeiramente. Essa noção de teuda e manteuda significa não separados de fato. Reparem como eu vou mostrar para vocês que no direito nada se cria, tudo se copia. Eu estou voltando a 1603 para chegar no 1830 no Código Civil atual. Teixeira de Freitas, esse simpático senhor que está na foto, a quem rendemos nossas homenagens sempre, né, Zema? Dizia que a expressão teuda e manteuda devia ser substituída, vivessem juntos, habitando a mesma casa. Habitando sempre com a ideia de coabitação do direito canônico, de manter a relação sexual. Que não era habitar de morar junto, era coabitar como relação sexual. Portanto, a qualidade de herdeiro exigia relação jurídica e relação fática. Não bastava o papel do casamento. Mas é curioso que no próximo slide, o Zeno me ensinou que quando a gente estuda as ordenações, tem que ver as ordenações do Cândido Mendes. As notas que ele faz das ordenações, que as ordenações vigiam por muito tempo, foram leis por quase 400 anos, enfim, é muita coisa, 300 e tantos anos, é muita coisa. E os comentadores das ordenações diziam, reparem os senhores e senhoras, que se houvesse culpa pelo fim do casamento, que eles chamavam de perpétuo divórcio, o cônjuge culpado perdia direitos sucessórios. Reparem, a ideia de culpa estava em 1603, numa leitura feita pelos juristas portugueses do século XIX. Melo Freire, Coelho da Rocha, que aliás é um dos melhores restaurantes de Lisboa, né, Zé? Coelho da Rocha, e etc. O Código Civil Português de 66, 1966, reformado em 77, olha que código bonito. O cônjuge não é chamado à herança se a data da morte do autor da sucessão se encontrar divorciado. Divorciado é ex-cônjuge, não é mais cônjuge. Não pode ser chamado à sucessão. Separado judicialmente, o regime de bens já acabou a sociedade conjugal. Logo, ele também não é herdeiro porque não há mais relação patrimonial com o falecido. Por sentença, agora, olha que bonito, que já tenha transitado ou venha a transitar em julgado, ou ainda sentença de divórcio ou separação que vier a ser proferida posteriormente à morte. Foi o caso recentemente julgado no Brasil, em que o divórcio prosseguiu mesmo com a morte de um dos divorciandos. Qual é o interesse jurídico? Esse, perder a qualidade de herdeiro. Portanto, o divórcio prosseguir com a morte de um dos divorciandos não é nem absurdo nem irregular, é correto. Aliás, aqui vem em homenagem ao desembargador João de Figueiredo Alves, que há muito tempo defende essa tese e que o direito brasileiro, vejam, a boa inspiração portuguesa tem que admitir também que o divórcio prossiga para que haja, após a decretação do divórcio, perda da qualidade de herdeiro do sobrevivo. O direito brasileiro mandou muito mal. Porque o artigo 1830, nessa parte final, como bem lembrou o professor Luiz Paulo, e aqui eu não vou repetir a conversa que ele já trouxe para a gente, ele vai permitir a manutenção da qualidade de herdeiro em razão da culpa mortuária, mesmo para separação de fato maior de 2 anos. Eu também entendo, professor Luiz Paulo, que com a emenda 66 o artigo foi decepado. Hoje, em São Paulo, o professor Luiz Paulo citou, já tem 3 decisões, e na aula de ontem, da minha turma de mestrado, o desembargador Francisco Loureiro disse: São Paulo está firmemente contra a tese do STJ. São Paulo vai se manter contra. A simples separação de fato, independentemente de tempo, 1 ano, 2 anos, independentemente de culpa do vivo ou do morto, ela põe fim à qualidade de herdeiro. Esta é a leitura do dispositivo após a emenda 66. Reparem, senhores, nós trouxemos uma culpa mortuária que
que estava na leitura do século XIX das ordenações filipinas. Nada mais inconveniente ao sistema. A emenda 66 depura o sistema. Aliás, nós copiamos tanta coisa de Portugal, podíamos ter copiado, por exemplo, o artigo português anterior, que seria um artigo bastante simples e claro sobre o tema. Não copiamos. Vamos para frente. Agora vamos falar sobre cônjuge e concorrência. Como eu dizia aos senhores, o Código Civil Português diz claramente: o cônjuge sobrevive e integra a primeira classe de sucessíveis, salvo se o autor da herança falecer sem descendentes e deixar ascendentes, hipótese que ele integra a segunda classe. Reparem, em Portugal ele tem 3 classes, por opção do legislador português, diferentemente do Brasil. Qual é a questão que se coloca? No Brasil, nós continuamos com a construção tradicional. O cônjuge ocupa a terceira classe, ora em concorrência com os descendentes, a depender do regime de bens, e também, isso já foi ventilado aqui nessa nossa conversa, a concorrência só se dá sobre os bens particulares, jamais sobre os bens comuns. O STJ, após idas e vindas, devaneios e não devaneios, chancelou em 2015 a tese, e com os ascendentes em todo e qualquer regime de bens. O problema que eu lanço aqui, e que foi uma provocação que ele fez ontem na aula de mestrado do professor Flávio Tartucci, aqui eu reino minhas homenagens, é renúncia e concorrência. Aliás, aqui tem a professora Nevares e o professor Luiz Paulo que podem me dizer: eu, filho, renuncio à herança. Eu, filho, renuncio à herança. Na renúncia, diz o Código Civil 1910, que a parte do renunciante acresce os herdeiros de mesma classe, descendentes. E a leitura da doutrina é: e de mesmo grau. Veja lá para dizer, o código foi incompleto, porque se um filho renunciar, não vai para os netos, vai para os demais filhos. Mesma classe, descendentes e mesmo grau. Primeiro, na hipótese de renúncia, a cota do renunciante acresce a do cônjuge ou não acresce a do cônjuge? São 3 filhos e ela, a viúva, que tem direito à concorrência por força do regime de bens. Um dos filhos renuncia. A renúncia é unilateral, não precisa ser justificada, produz efeitos, acabou o assunto. A cota do renunciante, como ela é herdeira em concorrência, acresce aos 2 filhos ou acresce aos 2 filhos e a ela, a viúva, em concorrência. O código diz: acresce aos de mesma classe, e o cônjuge não está na mesma classe dos filhos. Ele está na terceira, mas concorre com os da primeira e concorre com os da segunda. Acresce também para ele, cônjuge, viúva ou viúva, ou só para os descendentes? Bem, eu no meu livro de sucessões defendo que só acresce para os filhos. Somos 2. Mas já tem anunciado dizendo o contrário. E você, acresce ou não acresce? No Estado, nós temos um enunciado da jornada. O enunciado, então, ignora o fato concreto. O cônjuge tem uma classe, e a lei manda crescer na classe, que não é a dele, é dos descendentes. Então, pelo texto de lei, o acréscimo se dá na classe, que é dos descendentes, e jamais pelo cônjuge. Eu estou contra o enunciado nesse sentido. Vamos para a próxima. Quanto herda o cônjuge concorrente com os descendentes pelo Código Civil Português? Também o professor Luiz Paulo citava agora há pouco. Código Português, a partir entre cônjuge e os filhos, faz-se por cabeça, dividindo-se a herança em tantas partes quanto forem os herdeiros. A cota do cônjuge, porém, não pode ser inferior à 4ª parte da herança. Doutora Rosa, eu preciso falar uma coisa para a senhora que foi um choque para mim. Porque vejam que o Código Civil Português fala a partir entre cônjuges e filhos, e não entre cônjuges e descendentes. Ele não menciona netos, não menciona bisnetos. E eu lancei uma pergunta aqui embaixo: e se for cônjuge e netos? E eu fiz uma descoberta por culpa desse dispositivo, que eu realmente desconhecia, e estava aqui um professor português, que é amigo de muitos, o professor Araújo, e eu levantei a questão a ele e ele falou assim: não é possível que o Brasil seja assim. E eu disse: não é possível que Portugal seja assim. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. No Brasil, se eu tenho 2 filhos, e cada filho tem os seus filhos, e por acaso morrem os 2 filhos e só os netos são chamados a concorrer, eles dividem a herança por cabeça, partes iguais. Não importa se sou filho da Maria ou do Antônio, somos todos netos, dividimos em partes iguais. Portugal, se eu tenho 2 filhos, e vamos dizer que um deles tenha 3 filhos, e o outro só 2, são 5 netos, portanto. Os 2 morrem, a herança mantém a ideia de troncalidade.
mesmo com uma linha inteira dos descendentes de primeiro grau extinta, os netos não herdam por direito próprio, herdam o que seus pais herdariam se vivos fossem. Isso se chama troncalidade. Eu tinha tanta certeza que sempre foi assim, que eu jamais imaginei que Portugal fosse diferente. Daí eu parei, fui pegar os estudos preparatórios do Código 16 e pasme Zeno Veloso, por que o Brasil rompeu com a troncalidade tinha 400 anos? Porque um dia um deputado chegou e disse assim: Coelho Rodrigues entende que é melhor acabar com a troncalidade. Uma frase, e acabar com a troncalidade, que tinha 400 anos no Brasil. Então, quando em Portugal o cônjuge concorre com netos, não interessa, que ele concorre com filhos de filhos, sempre mantida a troncalidade. Em Portugal, se é neto ou é bisneto, o que conta são os números de filhos para fazer a partilha. Aqui no Brasil não. Se eu tiver, repito, filhos falecidos, todos os netos vão herdar com direito próprio. Portanto, na regra portuguesa, não interessa, são filhos, netos ou bisnetos, que o que manda é o número de filhos. No Brasil, nós temos aquela famosa, tão criticada frase final do dispositivo da reserva de um quarto se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Também tem razão Zeno, que esse aqui é um efeito de jabuticaba, porque no Código Português que nos inspiramos não fala se for ascendente dos herdeiros. Tem a reserva de quarta parte, sendo ascendente de alguns, de todos ou de nenhum, no caso da filiação exclusiva. O Brasil trouxe a reserva da quarta parte. Eu confesso, eu não sei se vocês ou a Giselda que acompanharam os debates no Congresso, sabem da onde saiu essa ideia genial. Eu tenho aquele CD da História da Codificação, que começa em 1600, do Senado, presente aliás do Mário Delgado. Mas eu nunca achei nos debates de onde veio a ideia dessa reserva da quarta parte, vírgula, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Isso deu um problema que vocês conhecem. Na filiação híbrida, há ou não há a reserva da quarta parte? O Portugal não enfrentou isso, porque o cônjuge tem sempre a reserva. Sempre. Aqui nós enfrentamos a dúvida da filiação híbrida. E como é que ficou, então, na filiação híbrida? O enunciado 527, que diz que na filiação híbrida não há reserva da quarta parte. Só há reserva da quarta parte se forem todos os herdeiros daquela ascendente, a chamada filiação comum. Se houver um filho de outra união ou de outro casamento, ou de outra relação que seja, não há a reserva da quarta parte. Essa tem sido a tendência, eu não chamo de jurisprudência, nas decisões que começam a formar jurisprudência, de só dar a quarta parte se for ascendente de todos os herdeiros com quem concorrer. Quanto herda o cônjuge concorrente com os ascendentes? Com os ascendentes, o Código Civil Português dá para o cônjuge 2/3 da herança. 2/3 da herança. E para o ascendente, dá para o cônjuge 2/3 e para o ascendente a terça parte, 1/3 da herança. O Código Brasileiro tem a famosa regra de 1/3, 1/3 e 1/3. Se for pai, mãe e cônjuge, e se for ascendente de maior grau, daí eu tenho metade para o cônjuge e metade para os ascendentes. Aqui surge uma questão que o Zeno trouxe no Rio de Janeiro, aliás, a desembargadora Kátia merece também nosso agradecimento, que ela tem promovido aqueles debates fabulosos lá na capital do estado, e acompanhado por esse grupo aqui, que estão sempre lá para a gente causar alguma polêmica, né, Luiz Paulano? E aqui nós temos um problema que é o seguinte: esse dispositivo, ele desconsiderou a multiparentalidade. Até eu queria que o Caldeirão tivesse dito isso daí, fiquei esperando ele falar, ele fugiu do tema e não deu tempo e não falou do tema. Mas repare o seguinte, olha isso daqui como é problemático. Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Mas 1/3 por quê? Era um pai, uma mãe e ele. Essa é a origem da ideia de 1/3. É 1/3 porque eram 3, pai, mãe e ele. Só que agora pode ser 2 pais e uma mãe, por exemplo. Ou 2 mães e um pai, ou qualquer número. Esse dispositivo gera uma dúvida seríssima. Quando o cônjuge concorre com os ascendentes, pai e mãe, e ele 1/3 para cada, cumpre-se a lei. 2 pais, uma mãe e ele. Eu vou ter a divisão em 4, porque agora são 2 pais, uma mãe e ele, ou eu vou seguir esse 1/3 que está na lei, e eu dou 1/3 para o cônjuge e os outros 3 ascendentes que partilham o que sobrou. A dúvida aqui, ela é legítima, porque pelo texto frio da lei, ao cônjuge toca 1/3.
Mas não se esqueçam que a teleologia da norma, e aqui eu sei que nem o Luiz Paulo concorda, nem a Ana comigo, é um terço porque são 3. Não é um terço porque é um terço. É um terço, tanto que a lei diz assim, quando for mais, cabe a metade. Reparem, eu entendo que pela teleologia da norma, se for pai, pai, o biológico, o afetivo, mãe e cônjuge, é 1/4 para cada um. E não reserva 1/3 para o cônjuge e o resto partilha-se entre os demais ascendentes. Mas isso aqui é uma tese ainda que precisa ser melhor estudada e melhor debatida. Cônjuge é herdeiro necessário? No Brasil, nós usamos o termo necessário. Em Portugal, eles usam o termo legitimário, que é o destinatário da legítima. É a mesma coisa em termos de sentido. Cônjuge passou a ser herdeiro necessário com a reforma do Código Civil Português em 77. O cônjuge é herdeiro necessário a partir do Código Civil de 2002. Companheiro é herdeiro necessário? É o que eu brincava para vocês. Na leitura da repercussão geral, entendemos majoritariamente no IBDFAN que sim, ressalvadas as posições divergentes e honrosas daqueles que não concordam com a gente. Só uma nota sobre isso, eu tenho mais 3 minutos, Luiz Paulo, não vai dar falar tudo. Só uma nota sobre isso. Simão, você gostaria que o companheiro fosse necessário? Não gostaria. Eu acho que o Supremo, em certo sentido, quando equiparou totalmente, o Zeno até festejou, tirou parcelas da nossa liberdade de formação de família, porque agora tem o casamento e o casamento forçado. Um chama união estável, que é o casamento forçado, e um é aquele que eu falo, eu quero ser querido, eu quero ser querida. Eu não gosto disso. Mas o que eu estou dizendo é assim, a leitura do Supremo eu não consigo ler diferente. O companheiro é necessário para a leitura do Supremo. Simão, você gostaria que fosse? Não gostaria. Eu gostaria que eu tivesse mais modelos familiares com maior autonomia e que nós pudéssemos optar. Essa é o que eu gostaria. Mas entre o que eu gostaria e o que é, o companheiro passou a ser necessário pela leitura do Supremo. Um último ponto para vocês. A legítima do direito brasileiro, ela é de 50% dos bens. Desde quando? Desde a Feliciano Pena. Decreto 829, 1907, das ordenações, a legítima era de 2/3. A legítima era de 2/3. Ela foi reduzida para 50%. Tanto que nas ordenações, eu só podia testar a terça parte, 1/3. 2/3 eram legítimas. Agora reparem que, depois de 1907, o Brasil acostumou com 50%. E nós temos isso como regra. Então aqui, para ter tempo, eu vou só pular esse slide, que são os artigos do Código Português, e vou pôr um resumo da legítima em Portugal. Reparem os senhores, como para nós, isto é uma verdadeira confusão. Para nós, para nossa orientação. Portugal tem uma legítima variável, de acordo com quem seja o herdeiro. Por exemplo, se eu deixar um único filho, a legítima é de metade. Se eu deixar mais de 2 filhos, é de 2/3. Reparem que a legítima é variável, de acordo com a situação sucessória. E nesses meus estudos, doutora Rosa, eu li principalmente o Antunes Varela, o próprio professor Galvão Teles, nas suas obras de sucessões, e o professor Oliveira Ascensão, claro, porque é aquele com quem eu tenho mais proximidade. Os autores portugueses, vocês imaginam planejar a sucessão em Portugal. A partir de legítima possivelmente variável. O planejamento sucessório é muito mais complexo do que o nosso, porque a legítima nossa é de 50. Aí, ela pode variar. Então, reparem o seguinte, essa nota de Pires de Lima e Antunes Varela, ela é genial. Eu tenho 2 filhos. 2 filhos mais que um. Legítima de 2/3. Eu planejo a sucessão com uma legítima de 2/3. Tenho 2 filhos. Quando eu morro, um filho renuncia à herança. Quando ele renuncia à herança, o que aconteceu? Agora só tenho um filho. Eu mudei o valor da legítima. E os dois trazem, e os autores portugueses, eu tenho estudado com bastante profícuo, vários problemas dessa renúncia ou pré-morte de um dos herdeiros que altera o valor da legítima na hora da morte do testador. Nós não temos esse problema. A nossa legítima é fixa. E acho que a tradição brasileira se acomodou bem com uma legítima fixa. Eu queria então agora acabar, já que eu tenho 16 segundos, agradecendo a vocês e dizendo uma última coisa. O estudo das categorias jurídicas é super importante, não porque o professor Simão seja velho e acha que é importante estudar as categorias jurídicas. Por que diferenciar um usufruto, por exemplo, de um comodato, ou um direito de habitação de um comodato? Mas que as categorias jurídicas, meus amigos, elas trazem a última reserva da segurança jurídica. As categorias são aquilo que desenham o direito. E quando a gente não gosta da lei, a gente muda a lei. Eu vou dar um exemplo simples. Aparece no professor Mário amanhã, que vai ser bastante extenso sobre isso. Portugal mudou a lei.
e permitiu que no pacto antinupcial houvesse renúncia sucessória. No Brasil não há essa possibilidade. Os pactos da Corvina são vetados no sistema. Pode a doutrina fazer qualquer ginástica que quiser, há uma vedação expressa. E ainda bem que nós temos a lei. Porque, já dizia Lacordaire, entre o forte e o fraco, a lei liberta e a liberdade oprime. Obrigado a todos pelo carinho.